gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Super Pop ao vivo e vamos conversar com a atriz, apresentadora e psicóloga Suzy Camacho. Ela sempre vem aqui, muito querida com a gente, e ela vem para falar de um caso. Ela foi acusada pelos enteados de dar o golpe do baú no marido, o empresário Farid Kuri, que faleceu recentemente, infelizmente. E são muitas polêmicas e acusações. Estão em torno dessa história e ela veio aqui abrir o jogo com a gente e explicar tudinho o que aconteceu. Está imperdível o nosso Super Pop de hoje. Bom, eu estou aqui com a Suzy Camacho. Tudo bem, Suzy? Tudo indo, né, minha querida? Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho sempre que vocês me receberam e que me tratam. Você é sempre aqui muito carinhosa com a gente. E eu vou dizer da experiência que eu tenho. Sempre estivemos com você aqui, você sempre falou desse marido com muito carinho e amor. É uma coisa que eu presenciei e realmente a gente observa. Sim. Então, eu sei que está bem dolorido você falar desse assunto. A gente tem até um papelzinho aqui que você não consegue falar do marido sem chorar. Já calma. É que faz falta, né? Quando a gente gosta. Muita falta, e é muito recente. Mas eu achei importante vir até aqui para fazer os esclarecimentos para o meu público. E vocês sempre foram imparciais, conheceram a minha história. Quantas vezes eu saía do seu programa e ia direto para o hospital, né? O Jefferson sempre estava pedindo os carros, enfim. Então, é uma pessoa muito querida, muito amada. E desculpa a minha emoção. Não, eu imagino. Quando a gente gosta, faz falta, né? Quanto tempo faz que seu marido faleceu? 2 meses. É muito recente. É muito recente. Muito recente. Você ainda mora no mesmo apartamento? Sim, e tudo lembra a pessoa. É difícil, né? Tudo, né? A mesma cama. Tudo. Os mesmos rituais que a gente tinha, de almoçar juntos, então tudo lembra. Mas é uma lembrança boa. Sim, é uma também. lembrança positiva. É só a saudade que faz a gente ficar assim. Faz falta. Vocês eram muito grudados? Muito grudados. A gente vivia um para o outro. E sempre foi assim, era uma coisa tão maravilhosa que a gente se olhava e eu sabia o que ele ia dizer, falava antes. E a mesma coisa comigo, havia uma sintonia. E o interessante é que ele era do mesmo ramo de trabalho do meu pai, que meu pai também era de supermercado, e ele tinha as mesmas características de personalidade. Sim. Uma pessoa boa, então é como se fosse assim, familiar, né? Sim, uma pessoa que você já estava acostumada com o jeito. Exatamente. Que te faz bem, que te traz paz. Muito, e muito sábio, muito tranquilo, muito... sabe aquela pessoa que falava sobre tudo e muito bem, um estudioso, Apaixonada você, né? Olha, não tem como esconder. Eu sei, eu tô ligada, porque você sempre falou dele com os olhos brilhantes, assim, muito, muito feliz. A Suzy e o Farid se conheceram por um amigo em comum. Isso. E o relacionamento demorou para acontecer um pouquinho. Verdade. Quero assistir como é que foi, coloca aí. Suzy se casou com o empresário Farid Kuri em 2013 com separação total de bens. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum e durante um ano permaneceram apenas como amigos até que a amizade se transformou em amor. Senhor Farid, é de livre e espontânea vontade aceitar a Dona Suzy Maria como sua legítima esposa? Sim. Os dois sempre foram discretos em relação à vida pessoal e continuaram após a união. Foram 9 anos de matrimônio até que o empresário morreu recentemente após 2 anos de internação. Suzy, você está tão linda nessas fotos. Ai, obrigada. Foi um momento assim maravilhoso, porque a gente se conheceu através desse amigo em comum, que é o Paulo Lopes, um querido, amado. Eu fazia o programa na Rádio Globo, durante 25 anos eu fiz com o Paulo Lopes. E o Farid, ele morava no andar acima e o Paulo abaixo. E a gente sempre se encontrava com o Paulo Lopes para fazer aqueles confraternização dos almoços, jantares. Um dia ele falou assim, eu vou te convidar porque eu quero que você vá dar a sua alegria. Porque eu sou muito... Você me conhece, né? Eu sou alegre e positiva. Apesar quero que você vá... triste. Ah, sim. Aí não tem como, mas a gente vai voltando. Voltar, claro. E ele falou assim, eu quero que você vá num jantar conosco, vai o pessoal do debate. E foi aí que eu conheci o Farid. Me encantei como ser humano, né? Porque é uma pessoa muito inteligente, muito elegante. Ele é um gentleman. Gentleman. E depois de um ano de relacionamento, de amizade, pura amizade,
ele foi me pedir em namoro Ai, e que casamento fofo. pro meu filho e para minha mãe. Não. Ai, que Acredite. fofo. Acredite. E foi aí que ele falou, eu quero casar com você. Mas você nunca Mulher, tinha tido nada mais íntimo com ele? Imagina, de jeito Mas nenhum. você já tinha? Você acha que você já estava gostando dele, não sabia? Eu tinha uma admiração muito Sim. grande. E eu acho que foi aí toda a diferença. Porque uma coisa é quando você se apaixona pela pessoa, aquelas borboletas, É e no diferente. fundo é diferente. É, porque a paixão às vezes acaba, né? Exatamente. Quando você já tem a admiração, a amizade, porque o que vai ficar no relacionamento? A amizade. E a não é? admiração. E a admiração. Então, E foi... a segurança E né? isso foi fundamental. Admiração. Não é? Aquela admiração, a segurança Você tem que estar plena com uma de pessoa que que... você acha o máximo. por Com algum certeza. motivo. E que também eu tinha certeza que me tinha em altíssima Claro. carinho e estima, né? Então, era uma sensação assim de segurança, que eu podia estar bonita, estar feia, estar gorda, estar magra, ele estaria comigo. Claro. E isso dá uma paz tão grande. Pessoa que gosta de você pela sua essência. Exatamente. Aí foi a nossa Aí diferença. ele pediu você em casamento e namoro. Casamento. Ai, Primeiro que em namoro bonitinho. e depois em casamento. E aí, como é que ele era como amigo? Nossa, fantástico. Porque ele era uma pessoa assim, não era ciumento. Sim. E eu sempre tive dificuldades mais nos jovem, relacionamentos. né? Exatamente. Mas nada. Quanto me dava... quantos anos de diferença? Não que isso faça nenhuma diferença, tá? Mas só pra gente saber. Mas eu acho bom a gente falar a respeito disso, porque muitas pessoas, até na mídia, falaram coisas horríveis a respeito, porque a nossa diferença de idade são 25 anos. Gente, mas e aí? E daí? As pessoas se baseiam só na estética, as pessoas se baseiam só na juventude. Mas não tem que se basear nem nada, porque o relacionamento é seu. Claro. E a escolha, e eu vejo sempre assim, a escolha, quando você tem maturidade, ela é muito mais tranquila e segura, não é? A sua diferença era de 25 anos. 25. Deixa eu ver. Eu tenho também de 20... Ah lá. 27 pro pai do meu primeiro filho. Olha isso. Porque o Mickey hoje tá com 80 e eu tô com 30. 30. Sempre linda. E veja, essa questão porque as pessoas falaram muito mal a respeito disso. Só que elas não veem o interior, sabe? Como é um relacionamento. Queria saber o seguinte, preconceito. Quando ele te pediu em namoro, você já tinha conhecido os familiares dele? Já. E tudo certo? Já, tudo certo. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele a gente já tinha passado o Natal como amigos, sabe? Tinha passado o Ano Novo. Ele tem quantos então, filhos? 6 filhos. Bastante filhos. Tudo Sim. com a mesma esposa? Não. No primeiro casamento, 3 filhos. E no segundo casamento, 3 filhos. Tá. E aí você já havia conhecido todos eles? Já. E tudo certo? Tudo Tem certo. netos também? Também tem netos Conheceu e os agora netos? bisnetos também, né? Tudo certo. Não, tinha uma relação com a família Ótimo. maravilhosa, até porque todo mundo era favorável ao relacionamento, Sim. porque via o quanto ele estava... Carinho. Exato. E a atenção, o quanto ele estava feliz quando eu estava com ele, né? Então Quando foi vocês tudo muito casaram, bem. por exemplo, no casamento, os familiares foram? Claro, todos. Os dele todos, também? Os dele também estavam Todo lá, mundo, todos maravilhoso. presentes, felizes, me dando os parabéns. Maravilhoso. Tem foto da família, Tem tudo foto, ótimo. todo mundo junto. Tudo com lindo. certeza. Tudo lindo, maravilhoso até 2020. Nossa, aí tá. Aí tava tudo lindo. Aí vocês casaram, foram no lua de mel aonde? Tahiti. Ah, mas muito chique. Eu não conheço Tahiti. Maravilhoso. Foram lá para a Polinésia. Aí a produção soube que você mudou o estilo de vida dele. A gente sabe, eu venho de família libanesa e essas pessoas que trabalham muito, eu conheço, elas trabalham tanto. Meu pai era assim, que nem aproveitava A o vida. tempo ou a vida, porque é tão focado em trabalhar e não liga muito pro lado material, né? Só quer trabalhar e ganhar, até porque passaram dificuldade. Muitas dificuldades. Eu A história sei como dele é que é. linda. A história dele, ele me contava, me enchia Não é de sobre o lágrimas de dinheiro, né? admiração. É sobre o sucesso empresarial. Com certeza. E ele vinha de uma família, assim, bastante lutador. Sim. O pai dele veio fugido de guerra, É que nem sabe? meu pai. Então a mesma coisa. E veio pra cá e lutou, batalhou, e criou os filhos, deu educação para todos. Ele tinha para você ver, ele começou de uma dificuldade tão grande. Para ele ir para a escola, ele escrevia em papel de pão para fazer as lições. E olha o homem que ele se tornou. Então, um grande muito empresário, batalhador. né? Ele só trabalhava, adorava as suas pescarias. E eu mostrei um outro mundo É para isso que eu ele. queria perguntar. Aí você começou a levar ele para viajar. Sim, porque a minha vida inteira eu sempre viajei. É óbvio. Né? Eu conheci o mundo muito antes dele. A beleza de poder e ter, que a gente sempre diz que eu gostaria que todo mundo pudesse pelo menos viajar para algum lugar para mudar. Não precisa Exatamente. ser para o exterior, né? Pode ser Qualquer aqui, lugar. mas só para dar uma mudada Mas de eu hábito, sempre quando se fiz, pode eu ter- sempre
sempre ia para os lugares, eu já conhecia, sei lá, 50 países, e ele ficava mais na América, né? Sim. E em alguns lugares Aí você da começou a levar Europa. ele para viajar. Aí eu fiz com que ele visse o mundo, porque até então as viagens eram mais focadas para compras. E eu falei, Só para trabalhar, "Não né? Porque ele era dono é, do supermercado. mas eu mostrei a ele assim o quanto é maravilhoso namorar. você, exato, e curtir assim, sabe, a arte, a cultura, Os museus. as gastronomias, Sim. exato, os castelos, Muito lindo. palácios, Aí vocês curtiam muito. muito. Vocês viajavam muito. Viajei com ele, levei-o para conhecer lugares maravilhosos, Índia, Butão, Nepal, Laos, Vietnã. Nossa, que delícia. Foi coisas Eu amo maravilhosas. também. Agora, você nunca pensou em fazer um filho com ele? Não, porque a gente já tinha aquela sensação de que já estamos completos com relação à família. Sim. Eu tinha o meu e ele tinha os dele. Vocês. E queríamos viver um para o outro. Sim, porque Não também que uma viajava, criança... né? Exato. O nosso objetivo era realmente desfrutar, porque eu também companhia do- sempre trabalhei. Trabalhei desde os 7 anos de idade. você é esforçado. Então, a gente queria, na verdade, isso, desfrutar da companhia um do outro. E a saúde dele era boa? Era boa. Maravilhosa, tudo certo. Sim, ele tinha um probleminha sempre de coluna, mas Não, até eu andávamos, tenho, fazíamos, né? todo mundo, quem não tem tem? um probleminha, todo não mundo é? tem. Mas ótimo, fazíamos viagens, eu estava sempre com ele, ele falava assim, você é minha motorista, ele confiava tanto em mim, Sim. imagina, Nossa, um libanês deixar a mulher dirigir. Sim, sim. Mas era uma coisa maravilhosa. E as ex-esposas dele, você conheceu, pelo menos? A primeira já tinha falecido, a segunda vi só uma vez, Tá bom. no casamento que eu fui da filha dela. Justo. E a filha dela, a filha Também, dele, um tudo amor. bem, Tá bom. também nos respeitamos. Tudo sem lindo, problema. maravilhoso. E quando que ele ficou doente? Bom, em 2000, Segura, porque parece que me falaram que ele... Fizemos uma matéria especialmente sobre isso, porque parece que ele enfrentou alguns problemas de saúde e foi nos últimos anos. Eu vou colocar e você me corrige se a gente estiver errado em alguma coisa. Coloca aí. Farid foi diagnosticado com encefalite herpética e ficou em coma por 2 anos. Na época, ainda se especulava se o empresário conseguiria sair do coma e recuperar a memória, coisa que os médicos achavam muito difícil. Durante todo esse tempo, Suzy permaneceu ao lado do marido no hospital. Após sua morte, Suzy passou por momentos delicados com a família, que não a deixou participar da missa de 7º dia de seu marido. Suzy, vamos lá. Me confundi um pouco aqui. Estavam casados, estava tudo certo. Quando que ele ficou doente a primeira vez? bom, ele teve essa encefalite herpética em 2019, dezembro, e em janeiro ele já estava de alta. Que é tipo, eu tive uma meningite que quase virou encefalite. Então, é uma inflamação Exatamente, da membrana, massa encefálica, exatamente. É isso, tipo, uma inflamação. E aí o Isso. vírus era da herpes mesmo? Foi um vírus de herpes. Tá, né? mas aí melhorou, Herpes. cuidou. Cuidou em janeiro. Ele É. já estava ok. Melhorou, E aí, passou. Tá. melhorou. E aí, em 2020, após ele ter recebido, no dia 27 de julho de 2020, ele recebeu a citação dentro de casa, que os filhos dele, os 6 filhos, tinham entrado com uma ação contra ele, contra a Assembleia, que ele havia pedido para a amortização do usufruto que ele tinha direito. Eu não Levou entendi nada. 20 dias, ele entrou em insuficiência Peraí, que eu não respiratória. entendi o que quer dizer isso. Os 6 filhos se juntaram Isso. e pediram, fizeram o quê? Entraram com uma ação, O Farid, ele em vida, ele já doou doou tudo para tudo os que ele filhos. tinha para não dar briga. Para não dar briga. Então, tudo Mas que ele era tudo tinha, usufruto dele. usufruto dele. Que nem o meu pai fez. Então, algumas coisas. Você doa, pra quem não sabe, você doa o negócio em vida, mas você fala, tá bom, mas você só vai desfrutar quando eu morrer. Eu já vou Isso. deixar tudo legalizado, já paguei os impostos. Só que eu fico usando. No dia que eu falecer, é seu, é isso. É isso. Só que mais ainda ele E a pessoa pensou. pode vender, pode fazer o que quiser. Exato, ele Ele. tinha direito a tudo. Só Sim. que Ele comprou os imóveis, né? Tudo tudo, dele. Certo. tudo, foi tudo fruto do trabalho dele. Tá. E aí, então, quando ele pediu a amortização, que todos os anos ele retirava uma vez por ano o usufruto para ele viver durante um ano. Ou seja, o dinheiro principal, ninguém mexia. Ele retirava para ele
os juros, correção, enfim, para ele sobreviver. Ele tirava o dinheiro dele para ele. O dele é para ele. Não Tá. mexia no que ele tinha já aliás, doado para todo os o dinheiro filhos. era dele, né? Sem Porque- dúvida. É que Tá. ele fez uma antecipação dessa Aí ele tirava dessa o dinheiro herança. dele para ele viver, fazer as Exatamente. coisas dele. Todos os anos ele fazia isso. Aí- No ano de 2020, Pandemia. quando ele pediu a amortização deste fundo, os filhos eles entraram com uma ação questionando a Assembleia, porque como isso era dentro de um banco, tinha que fazer uma Assembleia para que ele fizesse a retirada. Eles bloquearam esse dinheiro, o juiz bloqueou. Ele ficou completamente arrasado. Imagina. Ele sentia assim todo o dinheiro que ele teria Não só que isso, ter mas os usado. filhos, né? Pois é. E ele só falava isso. Falava, mas por quê? Eu já dei tudo para eles. Por que estão fazendo isso? Levou 20 dias entre ele ser citado em casa e ele ter a internação. 20 dias. Aí ele entrou com insuficiência respiratória e teve 2 paradas cardiorrespiratórias no hospital. Imagina a sua raiva. Eu fiquei... Olha, eu posso dizer assim, não era nem raiva. Eu fiquei tão desacorçoada porque eu não acreditava no que estava acontecendo. Você né? tentou interceder, ligar, falar? Ele tentou? Alguém tentou? Não, Mas absolutamente. até então porque estavam bem com o pai. estava tudo muito bem. É essa questão. Foi uma questão, a hora que ele pediu a amortização do dinheiro dele, Ele pedia todo usufruto ano. todo ano. Quando ele pediu o usufruto, houve esse questionamento. E aí, infelizmente, toda essa situação, ele ficou muito chocado, muito triste. Abatido, evidentemente, porque ele não esperava essa situação. E aí veio a questão das 2 paradas cardiorrespiratórias no próprio hospital. E que foi uma sorte, porque se fosse em qualquer outro lugar, não haveria todo o Como recurso, salvar? né? E como que ele pagou? Porque ele ficou 2 anos quase internado, não ficou? 2 anos, 1 mês e 3 dias. E ele faleceu de quê no final? De um AVC. Teve um AVC. E nos meus braços, eu estava lá e não podia ser diferente. Todos os médicos falavam, não podia ser diferente, Suzy, porque você esteve todos os dias com ele. Dia sim, dia não, eu era permitido que eu dormisse. Eu me lembro, você foi na minha casa, teve que sair cedo. Não é? Eu ia sempre para lá, ficava lá com ele e ele morreu nos meus braços. E olha uma coisa interessante, eu sempre fiz a barba dele, porque... Pra ele ficar bonitão. Sempre. Eu cortava o cabelo dele, eu fazia as unhas dele, eu fazia todo o processo de higienização bucal. Não eram os enfermeiros, Escovava não que o eles não dentinho fizessem, dele. mas eu gostava. Queria fazer. Eu queria fazer isso por ele. E naquele dia, eu sempre fazia barba às 7 horas da manhã, que era Jesus, o horário... chegava lá às 7 da manhã. Não, eu dormia lá. Toda noite. Não, toda noite não. Não A pode, noite né? que eu não dormia, evidentemente, era uma outra pessoa, Sim. que era um cuidador da família, que a família mandava um cuidador Sim. para dormir com ele. Os filhos iam lá Os visitar? filhos iam, mas quem ficava era a cuidadora, Tá, que eles ok. contrataram. E aí, naquele dia, eu não fiz às 7 da manhã, que foi no dia 20, do dia 20 para o dia 21. Quando chegou meia-noite, eu resolvi fazer a barba dele. Você acredita? Na UTI. Eu estava lá na UTI, sentada com ele, fiquei a noite inteira conversando com ele, fiz a barbinha, deixei ele bonito, arrumei o cabelinho. Quando deu 3 horas da manhã, ele começou, eu senti que alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu senti a respiração dele mais devagarinho. Aí eu já chamei os médicos. Eles falaram assim, não, está tudo caminhando. Não foi, deu 1 hora, deu às 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ele partiu nos meus braços. Eu abraçava ele, só falava, não me deixa, não me deixa. E beijava ele. E aí os enfermeiros vinham comigo e me aconselhavam assim, calma, sabe, tudo vai ser de melhor, você fez o melhor para ele. Ai, desculpa. É que é tanto amor. E quando a gente vê quem já passou por isso, sabe? Quando você difícil. perde um ente querido nos teus horrível. braços, mas eu sabia que não podia ser diferente. horrível. Eu nunca me perdoaria se ele partisse e eu não estivesse junto. Sim. Porque a gente falava que a gente ia estar juntos até o final da vida. Sim. No casamento, ele diz isso, vamos ficar juntos até o final da vida. Quando- E assim foi. Quando ele perdeu a consciência? No dia 18 de agosto, no dia 17, eu levei para o hospital, porque eu vi que ele não estava bem. Aí eu levei De qual ano? Desse ano? do ano de 2020.
Depois ele nunca mais ficou consciente? Não, porque em 2020 eu levei para o hospital, era na época da pandemia. Sim. Ele tinha que passar por todo aquele processo de avaliar se era Covid ou não. Sim, sim. Né? Me lembro que a gente falou disso. Lembra? Você veio aqui e nessa aí época. eu fiquei sentada na recepção todos esses dias, esperando o médico passar, porque eu sempre estava na esperança que ele ia acordar. Sim. Mas ele não acordou. Ele teve 2 paradas cardíacas, entrou em coma no dia 18 de agosto e ficou até dia 21 de setembro. Como que você, esses 2 anos, ele internado e não estava com consciência, como que você cuidou das coisas sem recursos financeiros, não? Porque, obviamente, vocês deviam ter uma vida que tem um custo. Toda vida gera um custo. Se ele está lá, você está na sua casa, na casa de vocês, né? Sim, nossa casa. Eu não sei como é que é essa realidade financeira, porque o que a gente está falando aqui é realmente de uma coisa que mudou. Como que você conseguiu? Tem o hospital, tem os cuidadores, tem a casa, as contas dele. Cuidadora nós nunca tivemos, eu sempre fui pessoalmente. Você é Eu sou a cuidadora dele Sim, até hoje, a onde ele esposa, estiver. sim. E o hospital existia um plano de saúde, Sim. graças a Deus, da empresa dele, que ele Maravilhoso, constituiu, certo. que foi a nossa salvação. Certo. Agora, com relação à casa, eu fui utilizando os meus recursos Sim. pessoais, não Sim, dele. certo. Os meus recursos pessoais. Você mora em casa própria? Sim, É um graças a apartamento de Deus. vocês? Sim. Ele comprou para vocês? Sim. Tá no nome- Na verdade, assim, ele comprou antes, mas ele sempre dizia, isso daqui estava te esperando. Porque até eu sou assim muito religiosa. Eu tenho uma capela dentro, que bonitinho. dentro do quarto. Você Bonitinho. acredita? E ele falou que ele fez aquilo e ele estava me esperando. E só aqui, pra ser- o lar de vocês, ele passou para o seu nome? Na Ou te verdade, doou, deu? na verdade, vai estar no testamento, né? Que agora abriu. Bom, então vamos lá. Aí morreu seu esposo, Isso. marido que gostava tanto. O que aconteceu depois? Quem que tomou a... Porque eu não sei como funciona isso, mas você era casada há 10 anos com ele, né? 9 10 anos. anos. Então, você como esposa, eu acredito que pode tomar a frente das coisas, não? Não, infelizmente não foi assim. Mas né? pode, não? Deveria, mas não foi. Então, a gente até está nessa questão, e eu não posso falar porque é segredo de justiça, Sim. né? Mas de inventário e tudo Tá, mais. mas a gente vai falar só da parte emocional da Sim, coisa, tá? exatamente. Por exemplo, mas justamente, vamos falar da parte emocional. Mas quem cuida dos trâmites de enterro, missa, a roupa que vai usar, normalmente é a esposa. Não, isso eu fiz, com Tá. certeza, né? Só não da questão da missa de 7º dia, porque eu fui impedida Mas como de que ir foi à impedido missa. para ir na missa? Um dia antes de fazer 7 dias do falecimento dele, meu advogado, eu pedi que entrasse em contato com a família para que a gente soubesse onde seria a missa, para por que eu que você não pudesse organizou? comparecer. Porque até então estava sendo assim. Tava eu tudo achei bem. que estava bem nesse sentido, né? A questão do cemitério, estava tudo organizado. E eu achei que também seria a mesma coisa Sim. com relação à missa de 7º Então, dia. até então, estava tudo certo. Estava certo assim. tudo No dia do certo. enterro não tivemos Nenhum intercorrência, problema, nada. todo mundo Estava se tudo abraçou, com muito todo mundo respeito. triste. Abraçar não, mas abracei sim, o Alfredo. Acaba... O Alfredo, que é Todo mundo uma na pessoa... dor, né? Exatamente, ele é uma pessoa do bem. É. E aí, então, na missa de 7º dia, eu pedi para saber onde seria. Não é? Porque eu acho que não tinha sentido fazer missas diferentes. E aí eu fui informada que não seria bem-vinda, que seria hostilizada, que eu fizesse uma missa sozinha. E assim foi, querida. Em um dia, da segunda para terça, eu tive que arrumar uma igreja que tivesse algum horário, porque não é o horário que a gente quer, é o horário que tem disponível. Sim. Isso tudo tem que ser visto com antecedência. Sim, sim. Então, em um dia, eu tive que procurar uma igreja para fazer a missa de 7º dia do meu marido. E fui. E assim foi. Agora, você tentou conversar com os filhos dele para ver se não está havendo se não dá para resolver de boa, sabe? As A gente- tentativas são feitas, né, através das Advogados. pessoas que estão tentando. Vamos ver. Vamos ver. a gente... eu trouxe aqui muito para a gente falar sobre as acusações que foram Vamos lá. feitas ao seu respeito. São várias as acusações envolvendo o nome de Suzy. Eu queria entender como tudo isso começou e a gente vai focar bastante nisso, porque você, que é a pessoa que vem aqui, que a gente conhece, coloca aí.
Suzy teve seu nome no centro de diversas acusações por parte dos filhos de Farid. Mas nem sempre foi assim. No começo do casamento, Suzy foi bem recebida pelos enteados. Os filhos a acusaram de dilapidar o patrimônio da família, vendendo a casa pela metade do preço. Ela era avaliada em 65 milhões de reais. Além disso, eles denunciaram a psicóloga de usar atestados falsos para fazer movimentações em contas do empresário enquanto ele estava doente. Na época, o advogado de Suzy afirmou que ela não utilizou atestados médicos falsos e não cometeu crime nenhum. Tempos depois, houve uma reviravolta no processo. Documentos exclusivos mostraram que quem fez a venda da mansão foram os filhos de Farid. Suzy foi inocentada nas acusações e hoje o processo está em segredo de justiça. Suzy, são várias as acusações. Vamos falar de uma coisa, da casa. Essa casa maravilhosa em Caraguá. Exatamente, uma casa lindíssima. linda. Vocês frequentavam essa casa? Com certeza, com muita frequência. Passamos lá Ano Novo, Natal, A família, muitas às vezes, vezes. ia junto? Também, todos Que iam chato juntos. isso, né? Tudo estava muito bem até 2020. A gente passava lá um Ano Novo, passava o Natal, sempre. O Gugu visitou. Em que momento foi isso? Que momento da vida de vocês? Quando eu tinha acabado Linda de casar casa. com ele. Passou hotel nessa casa. Parece mesmo. E era uma casa linda que ele sonhou, que era para reunir toda a família. O desejo dele era essa, Claro, amo os a filhos, intenção, né, os exato. netos. Então ia para ser netos, ia para ser Óbvio. todo mundo. E aí foi vendida, Mas infelizmente. como que vendeu? Não era usufruto Pois dele? Isso também é uma coisa que Não pode está falar. bastante estranha. Não posso falar, até porque está... Falaram que você roubou. A princípio foi o seguinte, noticiaram aí que eu tinha vendido a casa. Absolutamente. Não tenho nada a ver com essa casa. Essa casa, os filhos é que venderam. Eles alteraram o contrato social. Quando meu marido ainda era vivo, estava são, não tinha entrado em coma, eles já tinham alterado o contrato social para que uma filha dele pudesse assinar e vender qualquer um dos imóveis de maneira individual. Mas pode isso? Pois é, isso está agora no inquérito policial, está sendo averiguado por essa questão, né? E venderam a casa que valia 65 milhões por 32 milhões e 800. Então tem a questão da delapidação de patrimônio, que também está sendo investigado pela polícia, porque os filhos venderam num preço vil. Então precisa explicar. E outra coisa, o meu marido não recebeu um centavo de todas essas vendas, de todas as casas que eles foram vendendo ao longo da internação dele. E as casas estavam no nome dele, dos outros com usufruto dele? Não, nas casas estava o nome da empresa Aham. que ele constituiu, Sim. só que ele era, digamos assim, usufrutuário. Então, Sim. tudo que fosse vendido, ele tinha uma parcela E eles mudaram, então, o contrato social dessa empresa para fazer alguma coisa para de fazer acordo a com venda. você? Tanto é que efetuaram a venda de vários imóveis através dessa mudança. Porque aí ele não tinha... Até então, no contrato original, só o meu marido poderia fazer a venda. Mas como é que pode mudar um contrato social sem... É isso que nós estamos questionando, né? Eu O não inquérito entendo. policial é para verificar isso. Agora aqui, ó, investigada por fraude, Suzy Camacho enganou o Gugu ao abrir mansão do marido. Por que falaram isso? Qual que é a história? Bom, Falaram que você aí não disse que era casado? Falaram que eu não disse que a casa era minha. Lógico, não tinha nem que dizer, até por uma questão de segurança. Mas era, não é? né? Não era nem também não sua é também, minha. né? Exatamente, mas não ia falar quem era o proprietário, que eu era esposa do proprietário. O Gugu me pediu para Sim. mostrar a casa, porque a casa estava fora de um padrão assim comum. Lindíssima Não é? casa. Era uma casa diferente. Ele falou: vamos mostrar para o público. A gente vai só mostrar porque é interessante. Mas vocês as pessoas mostraram que têm era uma casa o quê? curiosidade. Falaram que era o quê? Que era uma casa muito bonita que tinha ali no litoral de São Paulo, e aí eu fui apresentando aquilo que o Farid foi comprando comigo no exterior. Obras de arte, você entendeu, que a gente trouxe do Vietnã, estátuas, lustres, que eram coisas diferentes. E aí a gente Tinha mostrou. coisas suas nessa casa? Tinha. Aí vendeu, você não pode pegar? Não pude. As coisas? O que tinha lá, desses objetos que nós trouxemos do Vietnã, não pude pegar. Vietnã é demais, né? Mas, enfim,
O pior de tudo é essa questão de falar que eu tive a intenção de enganar o Gugu, de enganar as pessoas e fazer a venda da casa. Essa matéria foi feita em 2013. A casa foi vendida em 2021. Como é que me acusam de eu ter feito essa matéria para vender a casa? 10 anos depois. É um absurdo, né? Não. Bom, mas aí também a gente não está dizendo nem que os filhos falaram, porque às vezes as pessoas inventam também. A gente de qualquer forma, existiu uma mentira e que o povo inventa tudo, né? E às que tem que ser esclarecida, né? Quer dizer, não tem absolutamente nada com isso. Os documentos mostram que quem assinou a venda foi a filha dele. Sim. Pronto. Porque às vezes as pessoas também, as histórias correm, né? Mas falaram também de alguns laudos. Eu estou discutindo aqui as coisas que te acusaram. Só que, né, você que é a personagem que está sempre aqui com a gente, a pessoa, falaram que você teria fraudado laudos médicos. A troco de quê? Pois é, outra mentira escancarada. Primeiro, que os laudos que foram utilizados pelo meu marido para ele se defender da ação que os filhos fizeram contra ele eram verdadeiros. Dizer que ele estava são. Exatamente, porque eles começaram a questionar algumas coisas. O próprio advogado dele orientou: senhor Farid, o senhor tem que ir em 3 neurologistas para mostrar o quadro que o senhor está. Que o senhor está são, está apto. E foi exatamente isso que foi registrado nos 3 laudos. Ele foi a 3 consultas em 3 dias diferentes e lá estão todos os laudos, são unânimes. Exato. Entendeu? E aí o meu marido anexou isso no processo para se defender da ação dos 6 filhos contra ele. Tanto é que depois o juiz liberou, porque viu que estava tudo ok. Tudo certo. E aí foi uma mentira utilizada, né, por essas pessoas, dizendo que eu tinha utilizado o laudo. Eu não sou parte em processo nenhum onde esse laudo foi utilizado. Não tenho nada a ver com isso. Quem foi e utilizou foi o meu marido para a sua defesa com relação aos filhos. E aqui tem assim: polícia diz que a atriz usou laudo inapropriado para liberar bens do marido. Não tem nada a ver com você? Absolutamente. E outra coisa, um laudo diz como a pessoa está. A pessoa, ele não vai dizer: olha, isso daqui é para você se defender nessa ação, isso daqui é para tal coisa, senão o laudo não é verdadeiro. Sim. O laudo ele tem que mostrar e mostrou. E volta a dizer, não tem nada a ver comigo. Exato. Sim. Então ele já estava assim, porque tinham dito no processo em algum momento que ele não estava bem das faculdades mentais, talvez. Eu acho que nem mencionaram isso. O próprio advogado achou para mostrar assim, sabe? Porque eles falaram que ele estava muito doente. Então aí ele mostrou que não, estava lá, sadio, pleno. Foi consultas presenciais, não é nem para falar assim, foi por videoconferência, não. Então, tudo normal, correto, e foi defendido e o juiz liberou porque viu que os laudos são verdadeiros, né? E aí me acusaram de fraude processual. Tanto é que a denúncia foi rejeitada pela juíza. Você tentou falar, na época, com os filhos dele, quando ele ficou tão magoado? Porque, às vezes, a gente, com amor, né, tenta, pode até não dar certo, né? Mas sei lá, não sei o relacionamento de vocês. Você tentou interceder por ele, antes de ele ficar... Olha, a gente tentou... Ele tentou... Ou ele não quis? Foi uma situação bem delicada, Imagino. né? Porque magoou muito. Então, eu estava tendo aquele tempo de tentar uma cicatrização, né? Eu também não sabia que ele ia ficar Mas doente ninguém tão imaginava. Foram 20 dias entre a citação e o momento que ele caiu assim. Ele não se conformava. Ele não se conformava, porque ele falava, não tem sentido. Ele falou, 6 filhos. É isso que eu ia falar, se juntaram todos? Todos se juntaram para questionar a questão da Assembleia para amortização do dinheiro, que era de usufruto dele. Era muito dinheiro? Sim. Isso aqui está nos processos? Tá, tipo, é público? É público. Foram 10 milhões, porque em 2 anos ele acumulou, porque ele não retirou, porque era uma opção dele. Enfim, quando ele pediu para retirar, mas todos os anos ele retirava, volto a dizer. Quando ele pediu para retirar, teve esse questionamento. Desculpa eu falar isso, mas então seriam 5 milhões de reais por ano. Mas, assim, entre nós, ele era uma pessoa que começou do zero... mas que ganhou muito dinheiro com o trabalho dele. A luta dele. Então, 5 milhões para este homem por ano não era muito dinheiro. Não, porque são as necessidades que ele tem, são as propriedades, muito dinheiro pra gente, não é? Mas assim, para uma pessoa que vendeu um business por muito dinheiro e Sim. ganhou
dele, né? Ganhou trabalhando desde jovem. Desde jovem. Então tem que ter orgulho. Todo mundo pode, só tem que Claro. trabalhar e realmente Claro. tem que ter o tino. E outra coisa, o dinheiro, eles me acusaram de ter ido para minha conta. Não foi para minha conta, foi para a conta do meu marido. Sim. Entendeu? Que era como sempre foi, todos os anos. Não Sim. tinha segredo. Então foram muitas mentiras que mancharam a minha imagem e que eu fiquei muito magoada Triste. em decorrência, assim, Ainda por cima principalmente. sofrendo pelo marido. E outra coisa, minha mãe. Minha mãe tem 86 anos de Tem que ler idade. Portuguesa. Alguém fala isso. Alguém fala isso, uma mentira da filha. Ai. Ela ficou muito mal, muito mal. Então, eu falava, mãe, não veja. E Não, o seu filho também. meu filho, mas principalmente uma senhora de 86 anos. Eu falava, por que isso? Não tem sentido. Tantas mentiras. E eu não estava preparada para falar. Você, desde que o seu esposo faleceu, você passou vamos dizer assim, alguma privação, alguma situação difícil, porque é complicado manter um padrão, né? Muito, muito complicado, não tenha dúvida. Mas tudo vai ser resolvido, eu tenho muita fé. Mas E você- muita luta, e muita batalha. É isso. Você chegou a passar algum momento que você falou, e aí? Como é que eu vou resolver? Sempre. Cada dia. Mas eu falava, eu vou ter forças e isso vai ser resolvido. Porque em muitos momentos eu falava, meu Deus, para onde isso vai? Você sabe que quando vocês eram casados, é normal as pessoas conversarem como é que você vai ficar, até por ele ser mais velho. Vocês falavam desse tipo de coisa? Olha, vou cuidar de você, tá tudo certo. Ou também nunca teve esse papo? Não, a gente teve. Ele sempre pensou muito em mim, não é? Mas em decorrência de uma série de situações que aconteceram, tudo que ele planejou acabou ficando bloqueado. Mas ele deixou para você, a gente não pode entrar em muitos detalhes, coisa em testamento. Sim, Que é o normal, né? sim. Exatamente. Só que a gente não esperava o desenrolar, estava tudo tão bem. Ele nunca esperava que eu ia passar por esse tipo de situação e questionamentos. Muito difícil, né? Muito Ainda mistura difícil, com a perda. Não, e é louco porque eu sempre penso no melhor das pessoas. Então eu imagino que os filhos também devem estar sofrendo. A gente sempre Sim. pensa. E por que eles gostavam do pai? Eles eram próximos ao pai? Eram. É. Eram. Todo mundo já tinha sua vida, todo normal mundo já também, tinha mas netos, gostavam, né? Sim. Normal. Não posso dizer, exatamente. Natal iam família juntos? Isso, a gente Sim. tinha reunião, fazia o Natal juntos. Era gostoso. O Ano Novo a gente ia lá pra praia. Era tudo bem, Tudo por isso que eu ótimo. falo, tava tudo bem. Será que não dá para alguém conversar com essas pessoas para ficar todo mundo bem de novo? É. Porque eu acho que era a vontade dele, né? Com certeza. Ai, Com olha, certeza. marido de musa da Globo, musa da Globo, hein, ó. Morreu e agora ela vive sem nenhum tostão de herança multimilionária. Então, a gente sabe que é complicado. Sim, eu vivo do meu dinheiro que eu guardei a vida inteira. bom que guardou. Não é? Exato, sempre trabalhei, sempre tive isso. É né? isso. Então, isso é fundamental, a gente ter a dignidade, fala. ter a honra e ter a consciência tranquila Sim. daquilo tudo que você fez durante a tua Você vida. sempre trabalhou. Sempre trabalhei, desde os 7 anos de E idade. quando você casou com ele, você continuou trabalhando? Não, aí ele não. Ele pediu. falou: não, vamos viajar, vamos aproveitar a vida, né? Embora eu fosse para o meu consultório, embora Mas você eu vem sabe. aqui, né? É Sim, trabalho também. Porque... Sim, com certeza. Mas o nosso objetivo de vida, na verdade, era nós desfrutarmos a companhia um do outro. Sim. Esse era o objetivo principal. Olha, Suzy Camacho é acusada de enganar a justiça para acessar 10 milhões do marido. Essa é a questão que eles falaram, de uma maneira totalmente mentirosa, que eu coloquei os atestados para que o dinheiro fosse liberado para eu ficar com o dinheiro. Absolutamente, os atestados foram utilizados pelo meu marido para ele se defender no processo que os filhos colocaram contra ele. O dinheiro foi liberado para a conta dele. E aí a curadora, que foi instituída pelo juiz de interdição, é que toma conta disso. Né? Agora, você sabe que a pessoa escreveu um negócio desse, você pode até processar por difamação, né? Nós temos já uma questão de Porque difamação e calúnia. eu acho que hoje em dia as pessoas falam muito e tem que tomar cuidado, porque Exatamente. você tem que ser responsável pelas coisas que você fala. Por isso que eu sempre, quando eu entrevisto aqui, eu falo, é a versão da pessoa. Eu nunca digo que é a verdade, porque a gente não sabe a verdade, né? Sim. A gente pode retratar as versões, mas... e eu acho uma loucura as pessoas que afirmam coisas quando elas não sabem. E de uma maneira mentirosa, calúnias, difamações, e estragam a vida de uma pessoa, uma carreira. Eu sempre tive muita dignidade, nunca ninguém falou isso. Você pode ver em todos os jornais, revistas, e de repente, com uma mentira dessa, tudo que eu fiz durante tantos anos de ter dignidade, de ter honra, de repente É horrível. fica manchado. Mas não tudo fica, vai não. dar certo.
Ó, Suzy Camacho, justiça rejeita a denúncia da promotoria e não vê crime da atriz. Só que aí a primeira nota Sempre assim. é aquela enorme. E aí a segunda nota pode dizer que você é inocente, ninguém quer saber. Não, Mas você sabe não que é você pode interessante. pedir para todo mundo dar isso, né? Pode pedir uma retratação. Claro, e tal. porque tá aqui, ó. Tá a nota. Isso é uma coisa interessante. A gente tem que tomar cuidado com as notícias que a gente propaga, porque machuca, né? Aí o negócio sai retirando essa acusação, mas ninguém dá. Ninguém vê da mesma forma, É, né? impressionante. Porque não faz o mesmo barulho, né? Sim, com certeza. Infelizmente, a notícia é turbulenta, errada, ela faz mais sucesso do que a verdade, né? Infelizmente. É muito estranho. Suzy Camacho processa enteada após guerra por venda de mansão. Essa é a casa lá em Caraguá, né? Isso, exatamente, né? Porque, na verdade, eles estão sendo agora investigados pela venda deste patrimônio por um preço muito inferior, e também o pai deles não recebeu absolutamente nada dessa venda, que seria devido, Sim, né? sim. Então, eles estão sendo investigados na Delegacia do Idoso por um inquérito de dilapidação de patrimônio, né? E essa suposta venda que é estranha. Suzy, você é muito competente no que faz. Você é psicóloga, então você cuida da sanidade emocional e mental das pessoas. Como fica a sua nessa altura do campeonato? Você está fazendo terapia? Você tem alguém para te ajudar? Porque são várias perdas, né? Muitas. A perda dos enteados, porque você gosta. E tem uma família que a gente sempre cria uma fantasia, um castelinho lindo, né? Então você perdeu a família dele que você gostava. Sim. Perdeu o marido. Exatamente. Perdeu toda uma vida gostosa que você tinha de convivência com o seu melhor amigo. Como que você, como psicólogo, o que você falaria para você? É o que eu falo todos os dias ao levantar, né? Primeiro que eu tenho que agradecer pela possibilidade de ter tido a pessoa que eu tive. Então eu tenho que me sentir feliz. Segundo, que eu tenho outras pessoas que precisam muito de mim. Minha Sua mãe, mãezinha. meu filho, né, meu irmão, meus sobrinhos. E terceiro, que eu sei que eu tenho um papel a cumprir, sabe? E vou continuar ajudando as pessoas. E ajudo de maneira beneficente. E faço o meu Mas você trabalho. está conseguindo? Porque as últimas vezes que eu te vejo, você só chora. Porque eu estou falando dele. Não, lá Você no programa você entendeu? estava muito triste. Com certeza. Ele estava no hospital, você estava bem tristinha. A gente ficou até preocupada, você já vem bem triste, normal também, Não, né? meio normal. Mas aí eu vou me restabelecendo. Levanto, ergo e vamos adiante, porque Só eu tenho tem que fé. botar a prova d'água, as maquiagens, porque você chora, amiga. Eu choro porque que nem eu, também é choro muita fácil. saudade, né? É muita saudade. Mas eu sei que onde ele está, ele quer me ver bem, e é por isso que eu sou que nem Fênix. Todo dia eu morro e todo dia eu acordo. Limpar um pouquinho. Você conseguiu... As coisas dele estão lá na casa ainda? Não conseguiu tirar? Não vou tirar. Não vai tirar. Por enquanto, não. Vai ser... dá o seu são tempo. lembranças maravilhosas. Dá tempo ao tempo. As roupinhas dele, tudo lá. Exatamente, as roupinhas. O negócio de barbas, que você não tirou nada. Nada. Tá lá, como sempre ficou. Por enquanto, Não não tá vou podendo mexer nisso. Não, e me dá lembranças boas, sabe? Eu lembro sempre dele sorridente, tomando café comigo, falando comigo. Ao dormir, eu converso com ele. Ao levantar, eu converso com ele. Vocês eram Eu muito falo amigos. Muito. Não dá para explicar. Não dá Encontro pra de explicar. almas mesmo. Encontro de almas. A gente sempre falava. Ele dizia que pena que eu te conheci muito lá na frente. Queria ter tido muitos e muitos anos. Mais anos com você. Porque a gente era muito feliz. Ria. Nossa, a gente estava sempre rindo. Ele era muito espirituoso, ele era muito... Inteligente. Inteligentíssimo, observador, sabe? E uma pessoa que sempre tinha uma palavra positiva. Legal. Então, faz muita falta. Essas pessoas que a gente ama faz falta Faz mesmo. falta. Principalmente quando te agregam amor, carinho, sabedoria. Como é bom conversar com uma pessoa inteligente. Como é bom você falar e a pessoa te mostrar um futuro, sabe, bonito, da vida. Não estou falando Sim. só o nosso, não, da vida. Eram 2 anos que a gente convivia para depois casar. E foi assim, ele falava, você é a mulher da minha vida, que pena que eu não te conheci antes. Nós vamos ficar juntos o resto da vida. E foi. Mas vocês se divertiram. Foi um Muito. final... Foram 10 anos de felicidade. Felicidade, companheirismo, sabe? Força um pro outro. Ele não era ciumento? Não, Você era ciumento? eu não. A gente tinha, sabe, uma... Como é que eu posso dizer? Uma ligação, uma segurança tão grande. Que não tinha espaço para isso? Absolutamente. A gente era feliz porque a gente confiava um no outro.
Qual era a rotina de vocês? Vocês almoçavam, jantavam juntos? Sempre, levantava às 7 horas da manhã, já nos arrumávamos, tomávamos o café junto, depois eu ia fazer algumas coisas, ele ia para o trabalho dele, aí ele voltava à tarde, eu também retornava, e aí a gente ia para a academia juntos, eu levava ele... Levava para academia? Para a minha academia em cima, que nós temos uma academia montada em casa, e ele fazia comigo. Ele mudou, sabe? Ele se sentia jovem, ele se sentia com vigor. Apto. Exato. Era um homem que mergulhava, era um homem que pescava, era um homem que dirigia barco, sabe? Um homem inteligentíssimo. Super funcional. Exato. E aí, quando teve as questões lá dos casamentos que não deram certo, infelizmente... Mas quanto tempo ele ficou casado? Deve ter dado certo, alguns anos. Né? Ah, sim. Deu alguns anos. Ficaram casados? Não sei exatamente mas quanto ficou 10 tempo. anos, talvez? Ah, sim, para mais. Então, deu certo, deu né? certo, Porque a gente fala isso, mas a pessoa que fica casada mais de 10 anos, deu certo. Não, com certeza. O que eu quis dizer é que depois ele estava meio assim, apático. E comigo ele conseguiu ver a vida de maneira diferente. Sim. Bom, toma uma aguinha que eu vou dar um recado, Suzy. Essas coisas do coração acabam mexendo bastante com a gente. Agora, Suzy, você fez muitas novelas, né? Foram quantas novelas? 26, eu acho. 26 Olha só, novelas. você começou a fazer novela com quantos anos? Eu tinha 7 anos de idade. Novinha. Já começava na televisão, exatamente. Programas também do Silvio Santos. Aí fiz Barba Azul, A Viagem, Direito de Nascer, Aritana, Força do Amor, Brega e Chique, Os Imigrantes. Foram muitas novelas. E você foi fazendo novela, em que momento você falou, não, peraí, eu preciso fazer alguma outra coisa, que você tem uma carreira paralela, que eu sou que você é psicóloga, né? Sim. Em que momento você entendeu que Eu você precisava sempre trabalhei ter e estudei. plano B? Não, eu sempre trabalhei e estudei. Foi até uma condição do meu pai, que eu nunca parasse de estudar. Eu poderia fazer arte dramática, mas eu nunca parasse de estudar. E aí, com 17 anos, entrei na faculdade de psicologia, estava na carreira bombando, e terminei com 22 anos a minha formação e fazia sempre um trabalho paralelo. Mesmo sendo atriz, eu trabalhava de maneira beneficente em orfanatos, dando orientação para as crianças, para os pais, enfim. E aí, de repente, a carreira começou a se abrir. Em 91, abri o meu consultório mesmo ainda sendo atriz, e as coisas foram crescendo, eu fui atuando e gradativamente fui convidada pelo Guga, da TV Record, para fazer o programa Fala Brasil como psicóloga. Legal. E aí eu fazia o programa Fala Brasil, dando orientações para os pais. E aí a minha carreira foi gradativamente passando para a parte de psicologia e sendo colaboradora dos programas. Você veio aqui também como psicóloga várias vezes. Exatamente. Então, é bom que você sempre tinha um plano B. Sempre, porque sempre foi muito importante. Primeiro porque cultura, ela nunca toma espaço. Sim. Então, você estudar sempre é importante, né? E segundo, porque realmente é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz bem. Suzy, e você acha que você, sendo psicóloga, complementa um pouco a vida de atriz, né? Porque a atriz mexe com esse lado mental da pessoa. Completamente. Até pela característica, né? O semblante, a pessoa tem todo um trabalho, né? Com certeza. São duas carreiras que se complementam. E tanto é que me ajudou muito, por ser atriz, fazer a parte de ludoterapia, que eu trabalho muito com crianças. Sim. E pude interpretar, e as crianças têm uma afinidade comigo enorme. Muito bom, então, né? as duas carreiras, elas se complementam. Sim. Suzy, eu estava lendo algumas coisas que saíram na mídia e teve uma história que saiu, não sei se vou até chegar com você, que teria uma escuta no quarto, quer dizer, na UTI do hospital. Isso aí teve um boato que saiu assim na internet. Foi. Nós depois soubemos que havia uma escuta no quarto onde eu ficava com o meu marido. Essa escuta estava sendo feita pelos filhos e tinham gravado uma conversa entre mim e minha mãe. Mas como que pode provar isso? Eles gravaram e aí colocaram isso como difamação e calúnia, porque eu estava conversando com a minha mãe a respeito da situação que eu estava vivendo. E aí, para você ver como são as coisas, aquilo que eles utilizaram contra mim voltou contra eles. Porque, primeiro, eu estava num ambiente onde eu poderia conversar com a minha mãe no telefone. E eles mas deixaram não pode gravar as pessoas? Não pode.
Evidentemente não pode, tanto é que existe um inquérito policial do que o próprio Ministério Público colocou, abriu contra os filhos para fazer essa averiguação da escuta ambiental, que não é permitido, é proibido, evidentemente. Porque senão vira bagunça, né? Todo mundo escutando todo mundo. Claro. Eu ia adorar botar escuta, tô brincando, não pode. Não pode, não absolutamente. Pode. A pessoa tem direito à privacidade. Não, né? Estávamos num hospital, estávamos num ambiente onde eu estava sozinha com o meu marido, conversando ao telefone. Sim. E tem a gravação, e os filhos colocaram isso num inquérito policial, que também não deu absolutamente em nada. E aí nós, então, agora estamos nos defendendo utilizando isso. E tem esse inquérito policial contra eles com relação à escuta ambiental. Corrupção de testemunha também. Poxa, estão sendo acusados por várias coisas. Eu sinto muito. Bom, já vamos falar mais. Final de ano chegando e o Rede TV Plus tem uma mensagem muito legal para você aí na sua casa. Coloca aí. Natal tá chegando! Jingle Bell pra gente! E o Rede TV Plus quer presentear você. Nós vamos te dar um Volvo XC60 no valor de R$400 mil. E para concorrer a esse presentão, tá fácil demais. Acesse já o redetvplus.com.br ou capture o QR Code. Por uma assinatura de apenas R$5, você já vai estar concorrendo. E é tão fácil que pode ser feito até por Pix. Você concorre a prêmios diariamente. Assine agora para ter mais chances de ganhar no nosso programa Fidelidade. Esse Volvo XC60 pode ser seu. Você merece um carro de R$400 mil. O sorteio acontece na véspera de Natal, no Natal, durante o meu programa. Não deixe pro ano que vem o que você pode realizar hoje, gente. redetvplus.com.br. Eu prometi que eu ia falar um negócio aqui para todos vocês que estão me assistindo. Vou dar uma dica aqui. Se você estiver gripado, não é só Covid, não. Se estiver com gripe, com influenza, qualquer coisa, usa você a máscara, porque o povo esqueceu, gente, é uma coisa normal. Se você está gripado, mesmo que não seja Covid, ninguém quer pegar gripe. Então, seja educado e use máscara. Podia adotar isso para sempre. Eu falei que eu vou falar isso, porque outro dia eu estava no avião. Uma mulher, ela respirava e ela espirrava tanto, eu olhei para a cara dela e falei, mas a senhora podia botar máscara? É uma coisa educada para não passar para o outro. Então, só estou fazendo um serviço aqui para a galera. Se alguém estiver gripado, você dá uma máscara, porque aí evita, né, essa propagação de vírus por aí, que ninguém quer pegar nada, ainda mais no final do ano, né? Com certeza. Suzy, antes de eu ir para os comerciais, eu te perguntei se conseguisse uma pessoa para intermediar e rolasse assim um truce, paz, você faria? Lógico, com certeza. Isso sempre foi Trégua, o nosso objetivo. Né? Não interessa a ninguém, sabe, discussão. A gente só quer paz. Perder um ente querido, né? Isso é irremediável, não é? A gente não tem todo mais mundo sofrendo. Todo mundo. Então, com certeza, imagina. Olha, tem que acabar o programa, é isso? Então, Suzy, eu queria torcer para que vocês consigam arrumar paz. A família do seu marido também, porque eu tenho certeza que estão sofrendo, para a sua família. Eu espero que vocês consigam encontrar paz. Quero também deixar um beijo para o meu primo Tiago, que a mãe dele hoje faz 7 dias que a minha tia faleceu. Um beijo para minha mãe, dizer que eu te amo, que conforte o seu coração. Eu sei que é difícil a perda. Então, eu acho que a lição de hoje é vamos curtir as pessoas enquanto elas estão aqui. Momentos são para ser vividos, porque uma hora acaba, né? Com certeza, e com muito amor, carinho e dedicação para as pessoas que a gente ama, para que amanhã tenhamos sempre boas recordações e não passemos por momentos tão difíceis. Obrigada, Suzy. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Agradeço o teu carinho. Queria agradecer a todos vocês essa noite de quarta-feira ao vivo aqui no Super Pop. E tem jogo sexta. Vamos que vamos. Obrigada.